A empresa que sacar rapidamente esse negócio vai sair na frente. Quando ela tiver uma relação sindical adequada, próspera, humana, que entende o outro lado. As empresas, cada vez mais, elas estão se conscientizando através de resultados efetivos, que a gente observa que grandes corporações têm líderes mulheres, né, com maior presença e com resultados e impactos financeiros. Isso parece interessante. Muito. A mulher trabalhar só 4 horas, que pode ser na empresa ou em teletrabalho, não importa. 4 horas ela fica por 120 dias ganhando o salário integral. Ao invés de ficar 60 em casa sem trabalhar, ela fica 120 trabalhando só metade. Tornar essa discussão, qualquer discussão em relação ao trabalho, mais quente, mais precisa. Não é a lei, sabe? A lei demora para ser feita, quando ela vem ela já está ultrapassada, ela tem uma série de interesses, ela não se encaixa perfeitamente. A negociação coletiva faz isso. Então, assim, quando você tem uma líder feminina, você sente na pele, você sabe qual é a necessidade. É diferente de homens estarem dialogando o que as mulheres precisam. Tome a decisão, tome. Mas antes, cerque-se de todas as informações possíveis. Senão, você vai ser só um aventureiro, cara que vai pular do avião e não saber se está de paraquedas ou não. Só depois eu vou ver isso. As conversas dentro das organizações, elas precisam estar à frente do que está a lei, do que está... Né, para quê? Para entender e interpretar o que aquele negócio precisa, como que então em um negócio... Sejam bem-vindos ao Quinto Dia Útil. Reinaldo Fernandes, parceirão, amigo, já tá aqui, o surfista que vai contar um pouco dele. E a gente tá com a Karina Rodrigues. Karina, que bom te ter aqui. Você tava dizendo que já nos conhecia lá do Rio, hein? Exato. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Emerson, Reinaldo, aí pelo convite. Sou Karina Rodrigues, sou carioca, sou psicóloga, estou na área de recursos humanos aí há mais de 15 anos. Hoje estou responsável aí pela área de recursos humanos de uma startup na área financeira. Como é o nome lá? Headpoint Global Markets. Headpoint. Isso. É Head ou Edge? Então, se fala Head, né? Headpoint. Headpoint. Global Markets. Nós somos uma empresa de pequeno porte, né? Em termos de quantidade de funcionários, a gente tem aí 200... ontem, né, chegamos aí em cerca de 202 funcionários, para ser mais precisa. Porém, a gente tem uma complexidade muito grande, porque a gente está presente aí em 6 países. Então, é uma empresa global, com 85% desses funcionários brasileiros. Né? Então, eu fico aqui... hoje eu estou em São Paulo, então estou aqui no interior de São Paulo, fico entre interior e capital. E que interior é esse? Eu hoje estou fisicamente morando em São José dos Campos, mas a empresa, o escritório fica em Campinas, aqui pertinho. E agora a gente acabou de inaugurar semana passada um escritório em São Paulo. Legal. Mas você sabe que você já chegou trabalhando aqui. Nessa mesa a gente chega trabalhando, a gente chega dando risada. E conta assim, quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Você tem filhos? Como é que você se diverte? Sim, bom, diversão é uma coisa que a gente está procurando tempo para isso, né? Mas hoje, além de trabalhar, assim, se tem uma coisa que ao longo da minha carreira eu fui aprendendo também a colocar limites e aprendendo também ao longo da minha vida pessoal, é que hoje em dia não dá mais para separar, né? Vida pessoal e profissional. Então, hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, um casalzinho, a Isadora, que tem 6 anos, o Murilo, que tem 4 anos. Gosto muito de estudar, gosto muito também de fazer exercício físico, é uma coisa que eu falo com os meus funcionários, com as pessoas em geral, né, o quanto que isso faz bem para a gente ter energia para estar, né, de pé, trabalhando com foco também. Então, faço minha ginástica, tenho lá minha rotina de buscar as crianças na escola, trabalho hoje a maior parte do tempo em home office, né? Tenho as pontualidades, né? A gente tem ido, diferente das empresas que tem lá, de segunda e terça e quinta, não tem esse termo fixo, é de acordo com a demanda. Eu tenho uma reunião mensal com a minha equipe, que é presencial, que a gente tem feito de alguns meses para cá. Mas, de maneira geral, a cada 15 dias eu tenho alguma demanda também para estar indo ao escritório. Mas é cuidar de casa,
cuidar de filhos, trabalhar, né? Trabalhar para uma empresa global em que às vezes você tem reunião com Singapura às 10 horas da noite, né? Então, é essa a minha rotina. Geralmente, final de semana, quando dá, aí eu realmente tenho diversão. Mas a gente tem que buscar esses pontos, como você está dizendo. Né? O nosso cérebro ele é uma maquininha que precisa de descanso. Precisa Sim. E é uma combinação, né? Eu fui uma vez, acho que, não sei se o Reinaldo lembra, a gente busca a definição de salário, assim, no Google. Aí ele vai trazer assim, você aluga a tua mão de obra e você consegue um recurso, esse tal recurso que ele chama de salário, para você manter as necessidades básicas suas e da sua família. Aí parece que é um negócio muito antigo. Você fala, caramba, mas que definição de que século é esse negócio? Mas no fundo é isso. Às vezes a associação com o trabalho ele não é toda a nossa vida. Esse é um negócio muito amplo. Aliás, nós vamos falar aqui dessa lei que regulamenta o programa de Emprega Mais Mulheres. E tá aí um ponto. Por que essa combinação entre ser mãe, por exemplo, e trabalhar nunca deu esse fit muito legal? Ah, não, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Não, por que essas duas coisas não podem caminhar de forma juntas, né? Então, eu acho que tem esse ponto. Por isso que eu te pergunto, porque essa vida de mãe, de mulher, de head, de RH, pô, ela tem que ter uma combinação para ser saudável, né? A gente não dá para processar 24 horas por dia igual os data centers que fazem as coisas pra gente. Né? Esse é de tecnologia, você vai depois contar essas coisas. Sim. Por isso que tem um feriado semana que vem. Que, aliás, eu vou trabalhar, né? Porque como o meu não é feriado pode. nos Estados Tá Unidos, proibido. entendeu? Então, meu chefe vai estar trabalhando, mas a gente sempre tenta equilibrar, né? Então, assim, aí eu trabalho também de manhã, que eu tenho algumas reuniões, de tarde vou ficar com a criançada, né? Que é Dia das Crianças, inclusive isso também, aí. né? Além do feriado nacional. Mas aí, por exemplo, sexta, eu vou também receber uma amiga carioca, né, lá na minha cidade e também vou tirar a tarde livre. Então, a gente tenta... Eu faço questão de sempre manter esse equilíbrio. Eu vou trabalhar muito em alguns momentos, mas eu tenho que ter o meu tempo de lazer, e eu coloco muito esse limite. Eu coloco um limite na empresa, coloco limite também para o meu marido. Ó, vou também ter um Vale Night, né? Então, também vou pedir para os meus pais, olha, fica com as crianças, porque também tem que ter o tempo para dar atenção para o marido. Então, a mulher em si só já é multitask, né? Então... A gente tem que Minha mãe fala tudo que ela isso. se aposentou, mas de forma injusta, porque ela se apontou pelo trabalho que ela tinha normal de uma empresa registrada. Sim. O trabalho dentro da casa, De foi que casa, ninguém não. trouxeram nada. Então, Ganhou a esse aposentadoria. ponto eu vou confessar para você que eu, assim, até sei fazer as coisas, mas eu odeio, assim. Tem uma Cozinha, coisa você que não eu sabe não sou dona de casa. Mas por opção que também eu falei, não, vou tentar, muitas vezes assumir, né, em situações que eu não conseguia, porque eu vejo que, por exemplo, no Brasil, né, não são todas as mulheres que conseguem ter uma pessoa para ajudar em casa. Né? Então, em alguns momentos também de relação, de início de carreira, também não tinha isso. Mas hoje, se tem uma coisa que eu faço questão, é ter alguém para me ajudar, porque eu odeio cozinhar, eu odeio passar roupa. Cara, cozinhar, né? Mas hoje tem homens. Os caras... Meu marido cozinha. Ele cozinha, né? Imagino. Alguém tem que suprir essa necessidade. Alguém tem que comer. Você tem cara de que Saco cozinha, vazio. Reinaldo? Você Eu cozinho alguma coisa, viu? Um risotinho ali. Ó, tá vendo? Quando básico, começa básico. brincando, eu sempre desconfio assim, "Cara, você faz tal coisa?" Ah, cara, eu brinco. Você, meu, pode crer que o cara O fala um risoto, negócio. eu não sei nem como é que se faz o risoto. Como é que O se risoto faz? não é um arroz que deu errado, cara? Pode ser, mas ele deu certo. Né? Porque não é um errado que deu certo. É um errado que deu certo, que ele fica empapadinho, ele tem um... Mas é que não é um arroz comum, né? Não vamos falar de culinária. Tá vendo? Já não ia nem saber que ingrediente tem que comprar. Já ouvi falar que é arbor. não sei. Arbóreo é um Tá arroz vendo? diferente. Arroz diferente. Mas é gostoso também, a cozinha também é gostoso. É um tipo de... É uma terapia. É uma terapia, né? Às vezes você não tem tempo para fazer uma outra coisa, a cozinha, se o ambiente proporcionar, é legal, né? É. Você sabe que eu aprendi também, assim, algumas coisas, né? Assim, na cozinha eu sou fraco. Cozinha, nada, quase nada, assim. Mas eu comecei a mexer com flores agora e jardim.
E, pô, se tem um negócio que me alivia... gostoso, né? Ontem eu quebrei a haste de uma orquídea minha aqui, florida, coisa mais... chorou. Pô, caramba, eu fiquei pensando... E aí eu pensei assim, pô, não se apega às coisas material, não, filha da mãe, olha... Aquilo vai nascer de novo. Eu falei, não, mas não é assim, cara. E isso deve ser aquela discussão. E aquilo tem também um tempo bom de relaxar. Quantas pessoas na pandemia não viraram expert em plantas, né? Impressionante. Foi agora? Uma curiosidade. Um ano e pouco, 2 aí. Então, foi a pandemia também. Pandemia. Mudei também, eu saí de um apartamento, fui para uma casa, e aí a casa deu condições também para isso, né? Pô, eu, sei lá, eu descanso muito. Quando eu chego, eu tenho um menino de 1 ano, né? Você tem o Murilo com 4, né? E a Isadora com 6. E, pô, o meu de 1 aninho, eu tenho que passear com ele de carrinho. Aí o de 8, ele quer andar de bike. De final de semana, o sábado, tomo com ele, a gente sai pra dar umas voltas, coisa doida. Eu fico quebrado depois, cara. Mas não tem como. E essas coisas são maravilhosas. Maravilhosas, cara. Não tem boi. É isso aí. Viu? Agora me viver, diga. né? Você, além de ser o melhor advogado trabalhista brasileiro... O maior, surfista, talvez. O Talvez maior. o maior. O maior, seguramente. 1,91 m é difícil. Mas ele é muito bom. Não, o cara é fera, bicho. Parceiraço nosso, né? Reinaldo, conta pra gente. Como que essa lei que regulamenta... Dá uma introdução nesse tema, já que ele é pauta. Porque nós vamos ter um case depois da Karina também, que ela traz da própria empresa. Então vamos juntando esses pontos. Conta um pouquinho como que funciona isso, cara. Bom, vamos lá. Primeiro, nós precisamos de legislações que favoreçam certas espécies de trabalhadores, né? Você tem para o PCD, você tem para o aprendiz, e a mulher estava carente de uma legislação assim. Então, há muito tempo nós não tínhamos uma dedicação especial do legislador para fomentar o trabalho da mulher, né? Permitir, de alguma forma, que a mulher seja contratada de forma mais tranquila. A mulher tem aquele problema, né? A gente pode chamar de problema na questão da empregabilidade, que é a gestação. Então, há sempre um preconceito em relação a absorver essa mão de obra, né? Então você tem que compensar com leis que possam permitir essa absorção da mão de obra. Então veio com esse viés. Agora, o momento que a gente vive, político, é um momento meio complicado. As coisas acabam saindo por força de populismo, né? Então você percebe também movimentos da legislação na direção de angariar votos, né? Então você tem a legislação de assistencialismo e a legislação da mulher também acaba sendo algo assim, né? Não vamos ser ingênuos e imaginar também que o legislador quis criar porque ele só pensou na mulher. Ele também pensou nos votos das mulheres, né? Então isso estraga um pouco. E aí a lei vem de uma maneira meio truculenta, de uma maneira sem pensar muito, ela causa uma série de problemas. É mais ou menos o que essa aqui aconteceu. Começou como uma MP, né? Sim, em maio. sim. A medida provisória ela tem sido usada como uma fase de teste. Né? Não é para isso, mas ela tem sido várias vezes. Até no programa anterior, eu estava conversando com o Emerson aqui fora do ar. No programa anterior, a gente falou sobre a medida provisória do teletrabalho. E virou lei. Então, só para avisar quem está aí e ainda não entendeu, a medida provisória virou lei. O teletrabalhador tem agora as regulações todas previstas de acordo com como estava a medida provisória. Então, quem tinha medo, era uma das preocupações nossas, né, Emerson? Lembra? Dura 120 dias e depois eu não vou fazer nada. Virou lei, a lei fixou aqueles parâmetros, pode correr, porque agora não vai mais voltar para trás. Então, eles usam a medida provisória como um período de teste. E aí depois, dependendo do clamor... né? Do clamor da população, eles ajustam ou abrem mão e tal. Então, essa veio uma medida anterior e agora a lei repetiu o texto da medida. Eu confesso que eu não lembrava dessa medida provisória. São tantas, né? Eu fui pesquisar também. A gente ficou meio assim. Quando veio a lei, eu percebi que tinha, de fato, a medida provisória anterior. Bom, essa lei, então, ela tem esses dois lados, né? O de proteção da mulher e também uma forma mal colocada de certas expressões ou certos comentários lá dentro, né? Por exemplo, você tem coisas ainda falando sobre banco de horas, mistura um pouco o conceito. O banco de horas da mulher é diferente do banco de horas do homem. Né? Há uma série de preocupações. A creche, o auxílio creche já estava regulado na CLT. Por que essa lei não alterou a CLT ao invés de criar um novo regulamento para a gente ter que estudar? Então, ela foi jogada para a gente, é mais um texto legal que a gente precisa entender, compreender, sendo que a gente poderia ter feito isso de uma maneira um pouco mais bem pensada
e alterar a legislação, uma só, a CLT, e ficaria já para todo mundo entender, né? Então, esse é o pano de fundo. Nós criamos uma lei agora, que está valendo, que ela traz uma série de coisas. Entre elas, embora ela seja emprega mais mulher, entre elas ela tem... jovem também, né? Ela tem uma série de coisas. Tem a questão da CIPA, que mudou agora. Sim. Nós precisamos falar um minutinho sobre isso. Mas o objetivo principal é esse, de fomentar e estimular a contratação de mulheres. Não foi muito longe. Ninguém vai contratar uma mulher por causa dessa lei. Já Entendi. vou dando um spoiler. Isso que eu ia falar. Pode falar. Você não tem vantagem econômica sobre ela. Não tem. Não, só ia comentar. Eu pesquisei até se tinha alguma diretriz, assim, como com maior clareza, como o Jovem Aprendiz, como o PCD, que tem lá um percentual. Achei que ia por esse caminho. E quando eu estudei também a lei, eu vi, né, artigo 23, que já, né, sobre CIPA, né, falando sobre redução de jornada, retorno de licença, vários aspectos, combate ao assédio sexual, várias coisas que já existiam. Eu realmente fiquei com essa dúvida. O que tem de novo nessa lei? Ou o que ela traz efetivamente como um direcionador, né, para as empresas, com uma ação imediata, né, que vá assim, fazer com que todo mundo, se não estiver reagindo a esse ponto, saia, né, correndo sobre isso. Eu não, no aspecto corporativo, né, de RH, eu li, reli, né, e fiquei refletindo o que isso de fato vai impactar as empresas. Exato. Do que elas já estão fazendo. Então, isso é bom também para a gente... Toda vez que eu venho aqui, a gente fala sobre uma lei que tem um impacto importante. Essa lei tem um impacto, mas ela tem muito mais coisas obscuras que talvez só vão atrapalhar a nossa compreensão do que de fato impactam. Eu listei aqui 7 coisas que ela teria disciplinado. Né? Eu listei aqui reembolso de auxílio creche, para a gente falar um pouquinho depois. Flexibilização de jornada, fala sobre banco de horas da mulher, fala da possibilidade de contratar no regime 12/36, também da mulher. Antecipação de férias, que eu não podia fazer. Mas durante a pandemia a gente pôde fazer, lembra? Sim. A gente antecipava férias, depois acabou a pandemia e acabou esse negócio. Agora ela veio disciplinando a possibilidade, no caso da mãe ou do pai, né? Ele cria um conceito de parentalidade, que é a ideia de eu cuido de alguém até 6 anos de idade, eu estou incluído nesse negócio aí. Deu uma certa democratizada nessa história. Ele criou o tal do selo Emprega Mais Mulher. Sim. Que pode ser uma coisa bacana, né? E a nova CIPA, que ele também traz alguma coisa assim. Então, me parece que a lei foi mais jogada para alguém dizer assim, eu fiz uma lei chamada Lei Emprega Mais Mulheres. Estão pondo nome em leis agora, né? Eu fiz a lei, que acho que pegou essa história de Bolsa Família, depois Auxílio Brasil, pegou bem, então eles querem, num momento de campanha, a sensação que eu tive ao ler. No momento de campanha, eu falei, eu criei a lei Emprega Mais Mulher e criou mais 200 mil novos postos de emprego para mulheres. A gente nunca vai conseguir confirmar se veio disso ou não veio. O que a gente sabe é que empregar uma mulher com essa nova lei não lhe traz nenhuma vantagem econômica imediata. Entendi. Eu não vou ter redução de INSS por contratar uma mulher nas condições assim. Até porque não é exatamente o Emprega Mais Mulher. Ela está direcionada para a mulher que tem filhos. Não é qualquer mulher, a mulher que tem filhos. Né? Eu percebi isso também, um certo viés. A mulher e o homem também, né, que tem filho, não é só a mulher. Né? Porque tem alguma coisa também do apoio, né? Porque você está falando da rede de apoio, lembra? A Karina chegou e contou que eu preciso do Vale Night, então eu vou buscar minha rede de apoio. E a rede de apoio, às vezes, sobra o marido, né, nesse caso. Então, como é que fica? Tem alguma questão também que conecta isso? Dele poder ter alguma extensão, alguma facilitação? Sim. Tem 2 coisas curiosas aqui que eu levantei sobre o papel do homem, o que foi dedicado também para o homem. Né? E mudou 2 artigos da CLT, isso aí vale a pena a gente ficar de olho. No artigo 473 da CLT, ele traz as hipóteses em que o empregado ou a empregada podem se ausentar do trabalho, ser abonado nesse período. Né? E ele dizia que, a CLT antigamente dizia assim, para o homem, para nascimento de filho, o homem tem direito a 1 dia de abono. 1 dia. Vai lá ver teu filho e sai correndo. Às vezes, para certos homens... Isso, é para registrar. Para certos homens é até um privilégio, né? Porque depois o nenê vai dormir, mas enfim, o homem está lá. Que o neném não dorme, né? Pelo menos os meus não dormiram. Até os 3 anos de idade. Graças a Deus. Até os casal 3 dormia? anos. Dormia? Dormiam bem.
Eu até ficava assim, que eu sempre fui... Eu sou muito calma, mas eu sou muito ativa, né? Então, eu lembro na licença da minha filha, ela dormia o dia inteiro e à noite também, né? Ela acordava às vezes... Eu ficava assim, gente, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a estudar, eu quero fazer alguma coisa. E eu ficava ali. Eu aprendi, a gente falou de culinária, eu aprendi a fazer pão, né? Uma coisa assim. Fiz. Depois eu não lembro mais, né? Mas assim, eu tinha que estar ativa, sabe? Era uma agonia. A criança quase cutucava assim, acorda para fazer alguma coisa. Ai. Aí, Reinaldo, você não sabe o que é isso, né? Eu melhor não eu nem tive essa lembrar. situação, graças a Deus. Meus filhos foram ótimos. Os meus, assim, só contar uma coisa. Uma vez eu cheguei da faculdade, sempre dei aula, 23 anos dou aula, e eu dava aula à noite numa faculdade, não todos os dias, mas quando eu voltava, eu morava num prédio, e o prédio, assim, a portaria ficava lá longe, 100 metros do meu bloco. Eu vinha às 11 da noite, aquele silêncio, eu vinha da portaria assim, meu Deus, tomara que ela esteja dormindo, era a Isabela primeiro, tomara que ela esteja dormindo, tomara que ela esteja dormindo. Na hora que eu chegava pertinho do bloco, eu ouvia um... Eu já sabia que a minha madrugada ia Isso é ser... longa. Mas foi tudo bem. Hoje dorme, que tá louco, dorme até demais. É demais, vira Dorme adolescente demais, assim, você não arranca mais, cara. É isso aí. Então, a gente estava falando do apoio, né? Sim. Tem 2 regras para o homem dedicadas aí, que obviamente vão se refletir na mulher. Esse é o primeiro, que o homem tem 5 dias agora, não mais 5 ele pode faltar para o nascimento do filho. E conta a partir da data do nascimento. Mas isso já era faz tempo, não era? 5 não, né? Era por acordo coletivo, alguma coisa Aí assim? sim, os acordos estabeleciam isso. Agora, pela Entendi. CLT, foi mudado agora com essa Entendi, lei. Que essa lei é de 22 de Formalmente, setembro. então, Muitas E empresas já precisava, né, mudar Que é isso. pouco também, né? Que é bem Vamos ser pouco. sinceros. Já tem várias iniciativas de empresas estendendo para 20, para meses, né? Olha, até tem pra uma outra. apoio. Você me lembrou de uma outra coisa curiosa da lei. Mas antes disso, só terminar esse ponto. Sim. O segundo momento, o artigo que mudou da CLT, o 473 ainda, ele diz que o homem, antes ele dizia, o homem pode acompanhar a esposa grávida em 2 exames de pré-natal por ano. Agora são 6. Então aumentou bem. Então dá para acompanhar quase todos os exames de pré-natal. Então isso é importante. Agora eu estava me lembrando, Karina, como você mencionou, que essa lei ela tem o seguinte, né? Nós sabemos que a gestante tem 120 dias de licença. Mas no meio do caminho veio uma lei chamada Lei da Empresa Cidadã, olha o nome. Isso. Empresa Cidadã. Então tem 9, vamos colocar 9. É A lei branding, Reinaldo. Eu não tiro meu tudo trabalho, bem, mano. Pô, tudo precisa bem. empregar alguém aí, mano. Me emprega também. Só que eu já saquei, tá bom? Só para dizer, só para deixar claro. A empresa cidadã, as empresas que são pelo lucro real, elas podem abater do imposto de renda uma concessão de licença superior aos 120 dias, por até, se não me engano, 60. Então a empresa pode dar mais 60 dias de descanso para a mulher, para que teve o nenê. E ela vai pagar o salário para essa mulher e vai se creditar de imposto devido para o Estado. Então, mas só funciona, salvo engano, nas empresas que são pelo lucro real. Fechado, muito bom. Agora veio essa lei e falou o seguinte, você pode estender essa brincadeira para 120 dias. Mais 60, né? Posso pôr mais 60, mas não de benefício de... Você não vai mais ter do Estado a vantagem tributária. Você pode fazer com ela uma jogada dela trabalhar por 120 dias, ao invés de dar 60 de descanso e pagar para ela, você pode combinar com ela 120 dias em que ela trabalha só 50% da jornada. Eu vi. Olha que legal. Então, se ela tiver em teletrabalho, trabalhando 4 horas por dia, ela pode ficar por mais 120 dias. Então, ela tem um nenê, tem 120, ou seja, 4 meses pagos pelo Estado em que ela fica com o nenê. Depois ela pode combinar com a empresa mais 4. A criança vai quase 1 ano. Eu posso ficar só trabalhando 50% do meu tempo, mas desde que eu ganhe o salário integral. E aí a empresa se acredita desse valor junto à receita do imposto de renda devido. Mas então, primeiro, eu preciso de um contrato. Primeiro, há uma possibilidade assim, que as empresas precisam saber. E eu acho, na hora que eu vi, eu falei, isso parece interessante. Muito. A mulher trabalhar só 4 horas, que pode ser na empresa ou em teletrabalho, não importa. 4 horas, ela fica por 120 dias ganhando o salário integral. Ao invés de ficar 60 em casa, sem trabalhar, ela fica 120, trabalhando só metade. O que a lei fez foi só... Dosar esse período. só fez uma
espalhou um pouco essa vantagem dela. Então, esse ponto eu achei bastante interessante, que talvez para muitas empresas e empregados vai surtir um efeito tremendo, principalmente aquelas que não têm um apoio muito perto, né, de mãe, sogra, né? Karina, como é que você vê? Antes da gente começar, porque eu também, antes da gente falar de mais pontos, eu tenho algumas anotações. Como é que você vê isso de forma geral, como mulher? Aliás, o teu papel aqui é muito importante, aponta o dedo agora aqui. Não, eu falei de forma aqui da parte prática, né? Foi só um questionamento mesmo. Mas, enquanto mulher, o que eu percebo? Eu vejo, a minha interpretação é que essa lei ela vem como uma resposta. Eu nem fui para esse caminho político, eu vi como uma resposta do impacto da presença feminina durante a pandemia. Né? Eu participei de vários fóruns, várias conversas, lembrei aqui de várias pesquisas que trouxeram quanto que, por exemplo, segundo a McKinsey, durante a pandemia, as mulheres tinham 1,8 vezes mais chance de perderem o trabalho, né, durante a pandemia. Por quê? Né? E isso foi perceptível por muitos RHs, por muitas empresas, principalmente indústrias, ou principalmente varejo, ambientes e negócios em que você tinha a exigência da presença física, né? Área de saúde, né? Principalmente, que a gente sabe que tem um percentual muito maior, né, feminino, porque essas mães, essas mulheres, né, que são também filhas, a mulher ela ainda tem na sociedade um papel de cuidadora. Né? Então, quando você entra, né, num estado de pandemia, né, em que a gente tem aí uma crise na saúde, as mulheres elas foram, muitas vezes, eu tenho colegas, eu tenho pessoas próximas que saíram do mercado de trabalho em prol da família, em prol porque a criança não tinha escola ou porque precisava cuidar, né, de um familiar doente. Né? Então, tudo isso, por conta do papel ainda forte da mulher na sociedade como cuidadora, isso teve um impacto muito significativo na minha visão e com base em dados, né, concretos. Né? Inclusive, eu fui pesquisar também como que foi, né, e dados que trouxeram, inclusive, redução da presença feminina em vários segmentos, né, durante a pandemia, principalmente no ano de 2020 e principalmente 2021, a gente viu isso. Agora, em 2022, eu já observei, né, peguei alguns dados também, que a gente já está conseguindo, né, equilibrar um pouco o que era antes, que ainda é um número muito pequeno. Né? Então, de novo, né, assim, o que eu vejo? Eu vejo que é necessário esse tipo de iniciativa em países como o Brasil, em que muitas empresas, né, precisam ter esse incentivo do governo, essa pressão mesmo, né, para que realmente seja atento mais a esse equilíbrio, né, interno. Mas, mesmo assim, eu acho que, olhando também para o Brasil, a gente tem um impacto muito significativo, porque as mulheres, né, assim como todos, né, toda a população, tem um impacto muito grande na educação, né, na qualidade da nossa educação. E eu fui pesquisar que também a gente teve uma redução, né, e claro, né, devido à pandemia, na qualidade da educação durante a pandemia. Então, eu vejo que assim, a gente precisava ter, sim, uma resposta a esse movimento que eu acho que, diante de tudo que a gente tenta fazer para trazer maior equidade, melhores condições de trabalho, as mesmas oportunidades, a gente está agora saindo, né, a corrida ela até reduziu, aumentou ainda mais a distância. Tem aquela imagem, né, aquela imagem de uma corrida mesmo, né, onde o homem ele tem ali a linha, né, a raia, né, livre, e a mulher tem lá vários obstáculos. Eu vejo que, assim, depois da pandemia, esses obstáculos só aumentaram. Né? Essa é a minha observação. Então, ver, né, realmente, independente se qual é o intuito desse, né,
oculto dessa lei, eu vejo de uma forma muito positiva a gente vê assim, uma resposta em relação a isso. A gente não pode ficar tão para trás assim. Né? Deixa eu só lembrar de uma coisa enquanto a Karina falava. Bom, duas. Primeiro, nós estamos em Outubro Azul, é isso? É. É Outubro Azul? É Outubro Rosa. Nós Setembro Amarelo. Nós estamos tudo de azul. Novembro que é azul. Não, Né? Eu trouxe um pouquinho de rosa. Tá tudo de azul aqui. Até o fundo tá meio azul ali na imagem. Ó, eu me lembrei do ESG. Aquela história que é o mercado que está... Veja só, duas forças, né? A chance de dar certo é muito grande. A chance da mulher ocupar definitivamente o espaço de forma igual é muito grande. Há um movimento do mercado para que isso aconteça com o tal da ESG. E a letra S tem tudo a ver com isso. Né? E há agora um movimento do legislativo nessa mesma direção. Né? Então nós precisamos ver, por exemplo, a lei fala sobre o selo Emprega Mais Mulheres. Eu acho super bacana. É a mesma coisa do selo ESG. Já vai ter alguém certificando o selo ESG, como fez a ISO, né? Muito bom. Tomara que aconteça isso mesmo. O Emprega Mais Mulher, esse selo, não foi disciplinado ainda. Tomara que seja rápido. Isso que eu ia perguntar. Como é que o você governo adquire federal, esse selo, o governo né? federal, Os requisitos não está claro. Ainda não tem ainda. Por isso que eu falei, não está assim, o que eu vi, eu acho positivo, mas ainda não está tangível, né? Assim, falta... Tá, tudo bem, mas o que uma empresa precisa fazer para adquirir esse selo? O que você, em termos práticos, vai... as coisas vão acontecendo em doses homeopáticas, né? Talvez até isso. Vamos ver qual vai ser o governo Bolsonaro, né, atualmente. Está fazendo um esforço grande no legislativo para produzir talvez essa lei aqui. Agora, se eu ganhar, vamos ter uma regulação. Se não ganhar, vai ficar perdido. É mais ou menos isso, é meio que um jogo, né? A gente pode apostar que isso seja também uma estratégia de campanha eleitoral. Pode-se apostar. Hoje tudo a gente acha que é, né? Mas a ideia é que o governo, no determinado momento, atribua a alguma secretaria, que pode ser do próprio Ministério do Trabalho, a regulamentação desse selo. E aí as empresas vão concorrer a esse selo, elas vão se cadastrar nessa campanha e vão ter que demonstrar uma série de coisas, né? Eu acho isso importante, mas tudo vai depender também de como o mercado vai reagir. Vai ser um selo que o mercado vai considerar como algo relevante para contratar uma empresa, né? Será que a administração pública vai dar um privilégio às empresas que têm esse selo para ganhar concorrências públicas, sabe? Então, tudo isso a gente precisa ver. Muito vai ainda no movimento da sociedade. Né? Eu acho que a gente caminha muito bem. A passos lentos, mas caminha muito bem para essa aproximação. E o mercado tem dado alguma resposta. Né? Você percebe que as mulheres estão sendo mais contratadas, depois você pode até apresentar como é que está funcionando isso na Redpoint. O próprio legislativo, você vê, nós já tivemos 2 candidatas a concorrendo à presidência agora, com 2 vices, né? E o legislativo chegou a ter a eleger agora em 2022 uma quantidade maior de mulheres. Então há uma resposta, né? Talvez a gente não sabe se é na velocidade que seria ideal ou se essa velocidade é boa para a gente ir acomodando as coisas. Mas há uma resposta. Sim. O ESG, inclusive a gente falou um pouco disso em alguns episódios que nós fizemos lá numa conferência que nós fomos nos Estados Unidos e tá assim, ó. As empresas estão associando isso um pouquinho agora com incentivos de longo prazo para forçar os executivos a pensarem nesse tema, mas não tem um selo, não tem uma cobrança. É quase que o mercado regulando, porque às vezes você fala assim, cara, eu vou investir nessa empresa, mas como é que ela pensa a governança corporativa? Como é que ela trata o meio ambiente, né? Se parar para pensar assim, vamos ser sinceros. Então a gente olha para algumas empresas que degradam pra caramba. Ou você pega uma Vale com tudo que aconteceu, então quase que obrigatoriamente, cara, você tem que pensar nisso. Você tem que dar uma resposta para a sociedade da forma como você trata. Aqui eu acho que é a mesma coisa. De fato, isso aqui não deveria ser. É quase assim, que tipo de produto você... Qual é o valor para tua empresa? Fazer produto de qualidade. Não, meu amigo, isso não pode ser. Isso aí tem que ser a obrigação tua, é o mínimo que você tem que fazer, né? Mas eu não sei, eu acho que o mercado, né, dando a minha opinião a respeito do que você disse, Reinaldo, é o que vai ser o grande regulador disso. E eu não sei como é que vai ser. Eu não sei a força que isso tem, sabe? Já existem várias forças, né, positivas, ao invés, porque a gente está falando aqui de uma lei, então a gente vai pelo caminho da punição,
né, ou do incentivo. Né? Então, não tem como. Né? Hoje em dia, a gente vê muito esses movimentos. Mas eu vejo também um terceiro caminho, que é o caminho da conscientização. Né? As empresas, cada vez mais, elas estão se conscientizando através de resultados efetivos, que a gente observa que grandes corporações têm líderes mulheres, né, com maior presença e com resultados e impactos financeiros. Porque essa é a linguagem do negócio. E aí eu até separei aqui, né, teve um relatório da McKinsey também, né, que é sobre diversidade, falando que empresas com maior diversidade em equipes executivas, né, porque ainda tem isso também. Não é só você ter representatividade do número feminino, total, mas na liderança, na tomada de decisão, né, principalmente, tem 33% maior propensão à rentabilidade. Né? A gente vê grandes corporações aí, internacionais com uma presença maior de líderes femininas, né? Porém, quando a gente vai entender aqui no Brasil, diretoria, gerente geral, nível executivo, só 23% das mulheres estão presentes em cargos de liderança aqui no Brasil, né? Então, assim, é ainda muito... A gente está falando aí que até chegar a uma proximidade, né, de um equilíbrio, né, uma paridade, é um longo caminho. Né? Ainda tem muito a ser feito. Eu estava citando da presença feminina no mercado de trabalho, o índice recuou, né, realmente recuou na pandemia, e o último índice no Brasil é que a gente tem 51,56% de mulheres empregadas e, né, 71,64% de homens. É uma diferença de mais de 20%. Né? Assim, como assim? Metade das mulheres não trabalham. E a gente vê por quê? Por conta do aumento do trabalho não remunerado em casa. Né? Por isso que eu trouxe aquela questão do papel, seja cuidadora, dona de casa, né? A gente até brincou sobre isso, mas esse volume de trabalho, ele realmente não está equilibrado. Né? Eu vejo mulheres também que trabalham, mas que tem lá terceiro, quarto turno, né? A gente brinca, mas... e aí isso está aumentando o quê também? A gente vê aumento de mulheres com exaustão, a gente teve o Setembro Amarelo agora também, a gente falou muito sobre isso. Né? Aumento de mulheres... É muito maior a quantidade de mulheres deprimidas, com algum tipo de transtorno, ou pelo menos algum sintoma, né, de sofrimento mental, do que homens. Né? Porque, enfim, é significativa essa disparidade. Né? Sim. Você sabe que tem uma coisa que eu penso nesse ponto, que são tantas coisas e o trabalho é mais uma. E você conseguir performance também é um negócio muito difícil, né? Pensa um jogador de futebol, um surfista, assim, quando ele vai pro campeonato, ele treina muito. Existe um treino, não existe o torneio oficial, existe um treino. Por que o trabalho não é assim, né? Porque você chega e senta na frente do computador e fala, agora eu vou fazer isso aqui. Mas será que se você praticasse... Tem uma das coisas nessa lei, é aquela questão de qualificação de mulheres. Licença não remunerada, tem um pedaço disso para ajudar também, né? De preparo. Não tem algo assim? Tem. Ela é uma coisa que a gente praticou muito pouco aqui no Brasil, né? Já teve no Brasil... tem um mosquitinho voando. Tem um mosquitinho aqui que nós vamos ter que assassinar esse filho da mãe. Ele quer participar da entrevista. Já vai gostaram de vocês. Não. Estamos tudo fedidos aqui, a verdade é essa. Passei perfume. Mas é assim, tem sim a suspensão do contrato de trabalho para qualificação. É de 2 a 5 meses. Né? Tem que ter o interesse da empregada. Não é o interesse do empregador. É a empregada que tem que buscar e ela recebe nesse período uma bolsa, que pode ser um valor, não está determinado na lei, mas é uma bolsa livre de impostos, então também não pode ser uma coisa que a gente vai usar para fraudar a lei. Não, você vai trabalhar em casa e eu vou colocar você como suspenso o contrato, porque muita gente fez isso durante a pandemia. Muita gente ligou no escritório e falou, viu, eu quero aquele benefício lá que vai pagar o salário do pessoal. Eu falei, mas você não tem trabalho? Não, que está trabalhando mais do que normal, mas eu quero dizer que não está para poder pegar o dinheiro do governo. Teve um impacto também das grávidas, né? Durante um bom período, as grávidas, principalmente em empresas que era exigida a presença, né? Negócios sim. Como
varejo, né? Sim, Falei aqui alguns, sim. né? Saúde, em que as grávidas, para trabalharem, elas não poderiam estar remoto, elas foram Sim. muito prejudicadas e muitas, né, não podia se desligar por conta Sim. da lei. Olha como é que o papel da lei aí para proteger, mas muitas foram também desligadas no retorno, Sim. né? Tem um pouco, fala alguma coisa sobre esse retorno também da licença Sim, maternidade, né? Fala. Você não pode fazer o desligamento depois. Se você se beneficiou de uma dessas regras, por exemplo, que a gente está falando da suspensão do contrato, né? A mulher decide sair para se qualificar, a empresa decide mantê-la, vai manter, vai pagar uma bolsa para ela, ela vai ficar vinculada ao contrato. Quando ela volta, ela não pode ser despedida por um certo período. Se for, terá uma indenização correspondente a um salário, algo próximo disso, né? Ainda precisa de alguma regulamentação para a gente entender melhor. Mas é isso. Agora, eu acho muito difícil a gente encontrar, se não for peneirar muito, situações em que a mulher vai desejar sair para se qualificar. Eu não sei muito bem como a gente encontraria isso, mas é uma situação. Hoje a gente tem cenários assim, a pessoa quer ir para o Canadá ou quer ir para a Inglaterra para estudar inglês, né? Então ela pega e sai 6 meses e a empresa suspende o contrato de trabalho da pessoa, né? A pessoa não está prestando serviço. Também não está ganhando nada. Essa medida ela visa manter a condição de sustentabilidade da mulher, enquanto ela sai para fazer esse processo. Agora, na minha visão, isso precisa ser melhor estudado, porque pode gerar também um problema de discriminação, porque o homem também quer ter essa mesma vantagem. Enfim, E é algo pai. que a gente Quer dizer, é algo que a gente precisa analisar com um pouco mais de cuidado. Mas, assim, para as empresas, né, o que fica de recado para as empresas, né, Emerson? Nós temos agora uma legislação nova, que talvez a sua empresa está empregando muitas mulheres ou deseja empregar muitas mulheres por questões políticas, sociais ou econômicas, e que talvez você possa se beneficiar de uma série de coisas. Né? Depende muito de cada empresa. Uma empresa que não pretende mudar o seu patamar de equalização, talvez tenha pouco a contribuir. Mas quem quer entrar nessa brincadeira de verdade para tentar contribuir com a sociedade e equilibrar, tem algumas vantagens aqui que a gente pode pensar. Por exemplo, o auxílio creche. A CLT, desde sempre, diz que as empresas com um certo número de empregadas, acima de 16 anos, eu acho que eu anotei aqui, não lembro de cabeça, mas... Bom, com um certo número de empregados, acima de 16 anos, as empresas precisam ter um local para que a mãe amamente o filho, para que deixe sobre a guarda de alguém. A lei pensou assim, eu vou ter a carreira, tem mais de 30 mulheres com acima de 16 anos? Tem. Então a carreira tem que ter uma creche lá dentro. Mas isso tornou uma coisa tão impossível que eu não conheço empresas que têm assim, de forma assim, exemplos rotineiros, né? E aí, no meio do caminho, a gente adotou políticas de compensação. Então eu pago a creche e tal. Agora a lei veio e regulou assim, você pode reembolsar. A sua empregada escolhe. Porque antes a gente fazia convênios com creches, né? Eu tenho um convênio com a creche que fica 50 quilômetros daqui. As mães acabavam encontrando outra forma, né? Agora, a empresa e a empregada podem combinar um reembolso. Então, ela escolhe a melhor creche que ela quiser, né? Vamos chamar ainda de creche, né? Os nomes foram mudando, mas... Ela escolhe a creche que ela quiser, no local onde ela quiser. Aí ela combina com a empresa, até quanto você me reembolsa? Tem alguns sindicatos de mercados que eu trabalhei, que inclusive pode ser reembolso creche e também auxiliar, né? Que aí seria o auxílio babá. Sim, perfeito. Eu já tive... A lei, eu acho que ela não trata de pessoas. Por isso que eu falei, alguns sindicatos que vão além e ainda permitem também como auxílio babá. Você me permitiu fazer um comentário que eu tenho sempre feito quando eu venho aqui. Os sindicatos é que vão tornar essa discussão, qualquer discussão em relação ao trabalho, mais quente, mais precisa. Não é a lei, sabe? A lei demora para ser feita, quando ela vem ela já está ultrapassada, ela tem uma série de interesses, ela não se encaixa perfeitamente. A negociação coletiva faz isso. Então, os sindicatos já tinham muitos acordos coletivos prevendo o reembolso creche. Agora veio a lei e falou, você pode fazer qualquer empresa, tendo ou não tendo acordo coletivo.
e ela é completamente fora da questão tributária. Então não vai pagar nenhum tributo. Eu vou te pegar o dinheiro do meu bolso e entregar no seu bolso. Não tem nem imposto de renda sobre aquilo que eu estou fazendo. É de fato um reembolso de despesa mesmo. Então a lei permite que eu faça isso. É com bastante segurança. Então talvez a sua empresa tenha uma necessidade que essa lei, agora com relação a isso pelo menos, já acabou consertando. Isso são coisas... O sindicato, de novo, né? Muitas das coisas podem caminhar dessa forma. Você é um cara que... E o entendimento disso é bem interessante, porque não é uma proteção. É um entendimento claro, meu. Ele consegue entender o comportamento de um grupo, pode ser de segmento de empresa, como uma convenção coletiva, pode ser um acordo coletivo especificamente, e trabalhar em favor disso, né? Então, acho que chega quase a ser o atalho para você resolver alguns problemas pontuais, já que você não vai ter uma lei ou alguma coisa que regula isso aí, né? Sim, mas para isso nós precisamos de duas coisas. Primeiro, as empresas precisam estar preparadas para isso, precisam querer fazer isso. Entender que o sindicato não é um inimigo. Ele é um promotor de recursos financeiros, ele pode ajudar a empresa a ganhar dinheiro. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós precisamos ter um outro modelo de sindicalismo. Um sindicalismo mais livre, de pessoas que entendam o mercado, que conheçam e que estejam dispostas a dialogar com o capital. Esse é o problema, sabe? O capital nós temos é um pecado, né? Nós temos ainda aquele problema do sindicalismo ser um sindicalismo marxista no Brasil, né? Na América Latina toda. Então, eles não querem jamais fazer um acordo que vou beneficiar a empresa, ainda que os empregados sejam beneficiados. Precisam ter essa mudança de paradigma, né? O papel do RH que eu vejo nesse intuito, né, é sempre fazer essa interpretação. Eu falo muito com profissionais de RH, né? Além de ser uma profissional de RH, eu tenho também muita ação com outros profissionais de RH, seja em grupos de desenvolvimento, sou professora também, né, de MBA, então... E eu falo muito sobre o papel do profissional em saber interpretar, né? E aí tem que ter um especialista, a gente tem essa parceria, né, Reinaldo? Tem que ter um especialista. Então, você saber interpretar, mas principalmente saber traduzir para o seu negócio. Então, quando a gente vê, né, uma lei... como essa, ou um acordo sindical dentro do mercado que você está, né, dentro do seu tipo de segmento, é você entender, tá, para a minha empresa, o que eu posso trazer e como que eu vou levar isso para os meus executivos, para eles entenderem também, sejam os benefícios monetários, porque é o impacto e o retorno financeiro que você tem, né? Então, você estava falando do problema do sindicato, né? Saber dialogar dessa parte de capital. Mas eu vejo também o RH muito cheio de dedos para colocar também para o executivo, olha, saiu isso aqui, se a gente implementar tal projeto, olha esse retorno aqui que a gente vai ter em tanto tempo. De forma executiva, claro, trazendo, né, o impacto. E vocês viram aqui, eu sou a psicóloga mais engenheira que vocês vão ver, né? Já trabalhei muito em indústria e já trabalhei muito com engenheiros, agora estou trabalhando com financeiros, né? Então, não tenho como, eu trouxe aqui um monte de número, não, tantos por cento. O meu discurso sempre foi embasado em dados, né? Em pesquisas, em um retorno para a empresa. Então, na hora de você também dialogar internamente com o executivo, é você interpretar que retorno que você vai trazer significativo, seja para poder trazer maiores ideias, ampliar mesmo o mindset da empresa, né? Porque às vezes tem tanto homem ali, precisa ter uma mulher para quebrar, né, a visão, e não só mulheres, eu acho que a gente iria além aqui sobre toda a diversidade necessária, né, cultural, né, de gênero, né, enfim, de tudo que a gente... racial, étnica, né, o quanto que isso é importante dentro das organizações. Então, eu vejo muito também, toda vez que sai uma lei, eu participo de vários grupos, eu até silencio, assim, vários grupos de RH. Todo mundo fica batendo cabeça, porque todo mundo vai ali naquele operacional. Não, peraí, mas o que efetivamente que eu preciso fazer? Se não tem ali um percentual, né, se não tem ali uma coisa muito clara, eu não vou fazer nada, eu vou cruzar os braços. Não, peraí, entenda o teu negócio.
Entenda o quão benéfico vai ser para a sua empresa. Entenda como que você vai persuadir o teu executivo, né, o CEO, o gestor, independente da tua estrutura, mas é tentar cada vez mais, assim, o contrário, né, ao invés de ser top-down, é como que você vai, né, do bottom-up, né, subir essa ideia para mostrar o quanto que sim, é importante a gente investir nisso. Porque eu vejo muito RH com vergonha de pedir investimento para determinado programa, para determinado projeto. Né? Então, às vezes, tem que vir um executivo falando do ESG, né? Peraí, então isso vai ter impacto na bolsa, vai ter impacto na avaliação, no evaluation da empresa. Então, aí eu vejo o contrário, o RH se sacudindo. Foi pedido para mim para eu fazer alguma coisa. E não, a gente tem um papel de levar mesmo essa visão mais estratégica, saber ter um apoio técnico, sabe? Karina, você entende tudo de legislação trabalhista? Não. Hoje eu sou responsável por folhas de pagamento por empregados em países que eu nunca trabalhei. Tipo, agora a gente acabamos de implantar uma folha em Singapura. Conheço zero, né, a legislação de lá. Estava trabalhando em outras empresas, mas eram empresas que, sabe, multinacional, que você tem lá, tudo vem do headquarter, já vem tudo prontinho. Então, era o contrário, eu só olhava para cá. Hoje, eu fui entender como é que é, por exemplo, a licença maternidade nos Estados Unidos. A gente reclamando daqui, mas é uma coisa absurda. Assim, a mulher praticamente tem 1 mês, né, de trabalho remunerado. O resto é a suspensão do contrato. Então, como é que você vai se posicionar? Então, você tem que buscar esse conhecimento, mas, de novo, é saber interpretar, né, o que a lei está dizendo, ou essa diretriz, mas também saber fazer esse diagnóstico para propor, para ir lá, bater na porta e falar, não, olha, a gente precisa disso. Né? E o que eu vejo é que quando você tem líderes femininas, esse diálogo ele fica mais fácil. Tem um livro da Sandberg, eu esqueci agora o nome dela, mas que é a ex-executiva do Facebook, né? Já mudou aqui. O livro dela é fantástico, né? E ela fala... E o Mark Zuckerberg é quem dá essa puxada para esse tipo. Eu acredito em você, cara. Vem. Eu quero a tua visão, o teu jeito de olhar o mundo, né? E aí, fantástico. Como que, assim, aí ela trouxe... E aí são exemplos práticos, tá? Ela deu um exemplo, ela estava grávida, e aí ela estava no estacionamento para ir para uma reunião. E aí, lá nos Estados Unidos, tem aquele... né, não tinha, né, vagas especiais para grávidas. E aí, ela demorou, acabou chegando atrasada para uma reunião. Ela conta isso no livro. E aí, ela entra, né, esbaforida lá na reunião. Ela fala, olha, amanhã a gente precisa ter vagas especiais para mulheres grávidas. Então, assim, quando você tem uma líder feminina, você sente na pele, você sabe qual é a necessidade. É diferente de homens estarem dialogando o que as mulheres precisam. Sim. Né? Por isso que, quando a gente foi falar dessa lei, eu falei, não adianta o Emerson e o Reinaldo ficar falando aqui, eu quero você. Foi providencial. Mas você sabe o que você está falando? A gente que trabalha com estatística, né? E você que é do RH e lida com isso, porque o RH lida onde? Quando alguém vem uma demanda e fala assim, o que os outros estão fazendo? É a primeira pergunta, o que o pessoal está fazendo? Então, ou no grupo de RH você vai trocar alguma coisa, ou você vai contratar uma consultoria para fazer esse negócio. Sim. Mas a tendência que a gente tem do nosso cérebro é que o cérebro vai buscar parâmetros para tentar fazer alguma coisinha muito próxima daquilo que ele acredita. Então, o que você está vendo nessa garrafa aqui, ó? Eu tô vendo aqui, ó, só uma garrafa a menos, sabe por quê? Que marca essa garrafa? Eu não sei, você tá aí do lado, você tá vendo, né? O lance da empatia é mais ou menos isso, eu conseguir enxergar com o teu olho. E onde hoje eu vejo um problema, e por isso que o 5º Dia Útil ele vem para fortalecer relação de trabalho, e eu trago gente de todo tipo. Porque você quer fazer um executivo investir num negócio, mas você não enxerga a empresa com o olho dele. Você nem tenta, cara. Você fala, cara, o que esse cara faz todo dia quando ele senta na mesa dele? Será que ele não se preocupa esse negócio ser próspero, eu conseguir fechar mais negócio, Puta, acho que o cara pensa nisso. Então, o que é que eu vou fazer com esse negócio que eu estou propondo para fortalecer a visão do negócio como um todo? Só que eu não sei. E agora, o Reinaldo, esse cara, ele sabe de muitos... Sabe aquele amigo que você tem que você fala assim, fala de... Eu comprei um livro por causa dele uma vez que chama Armas, Germes e Aço. A gente foi falar assim, por que os países como o nosso, tropical, com esse clima... Aí o cara tem uma resposta para isso. Não sei o que, ele tem uma resposta para isso. Como é que a gente muda essa situação?
com pessoas mais educadas agora no sentido de conhecimento. Será que não é tão utópico? Agora eu vou falar para o professor. Vocês são professores, mas professor... Agora tem que ter uma resposta, né? Agora Depois, você tem que ter uma resposta, cara. Porque eu vendi isso aí. aqui agora, cara. É doido isso. A Karina falou de uma coisa muito importante que eu tenho acompanhado. Eu sou advogado há 25 anos fazendo advocacia trabalhista com a empresa. Então, eu entendi o RH ao longo desse tempo, né? E o RH, infelizmente, ele acabou se acostumando com uma versão empobrecida de um departamento que gera custo. Executa, né? E ele gera custo. Ele sempre está assim. A pessoa que está na frente sempre pensa assim, eu vou pedir isso vai me custar. Eu vou pedir aquilo, isso vai me custar. O que você falou, Emerson, de empatia, eu acho que é fundamental. Você tem que ver aquilo que você vai propor como sendo uma oportunidade para a empresa. Às vezes ela não recebe dinheiro no momento, mas ela vai mudar a imagem dela, talvez ela vai criar uma figura diferente. Eu tenho um amigo que era cliente, hoje continua sendo amigo, que ele era gerente de RH de uma empresa tradicional metalúrgica. Então, comandadas por homens, acima dos 60 anos, você tinha que ser engenheiro e que você tinha que tocar a banda do jeito que eles tocavam, né? E ele propôs uma coisa inovadora. Ele não veio do RH, ele não nasceu no RH, ele veio da área comercial. Ele falou assim, eu vou propor um programa de recontratação de pessoas que saíram da empresa. A empresa falou, você é louco? Não, as pessoas saíram daqui, elas não prestam para ficar mais aqui. Não, você vai sair daqui. Não, o cara veio com aqueles defeitos. Só achavam defeito pro projeto do cara. O cara fez um projeto desse, humanístico totalmente. Você saiu da minha empresa porque a gente tinha uma dificuldade. Claro, aqueles que não performavam, não vou contratar de volta. Situações de layoff. Exatamente. A economia é assim, né? Mas e o treinamento, né? Que essas pessoas já Então, tinham? e quanto que essa pessoa tinha acumulado? Esse cara ganhou um prêmio. Esse cara ganhou um prêmio de uma secretaria do Estado de São Paulo. A empresa dele foi lá para cima. Porque ele decidiu peitar uma coisa que seria, aos olhos do RH tradicional, um custo e uma bobagem. Por que eu vou contratar gente que já saiu daqui, que não serviu para cá, etc. Ele propôs fazer uma coisa pensando... Ele só arrumou confusão para ele, essa é a verdade. Então, eu acho que o RH precisa arrumar um pouco de confusão. Eu sou a pessoa certa para então. isso. E uma delas, Karina, é a história da relação sindical. Ponto. Esse é uma ferida aberta que a gente não consegue curar. E toda vez que eu vier aqui eu vou falar isso. A empresa que sacar rapidamente esse negócio vai sair na frente. Quando ela tiver uma relação sindical adequada, próspera, humana, que entende o outro lado, mas que obviamente tem as suas necessidades. A empresa tem necessidade. Vou me relacionar com você porque eu tenho uma necessidade. Mas não é por isso que eu não vou ter que ceder a você, né? Quando eu tiver isso, Emerson, eu tenho um RH estratégico. Essa é a minha visão. Assim, eu tenho o sindicato comprando a ideia da empresa, nós vamos para frente. O que eu preciso disso? Tá bom, o que nós estamos dispostos a dar? É negociar. Sabe qual? Eu concordo 100% com o que você disse, e esse é um debate que eu tenho muito forte com os profissionais de RH, porque eles têm a síndrome do cachorro, como é que fala? Vira-lata? Vira-lata, né? Geralmente as pessoas que estão em posições, tá? Sem generalizar, tá? Já generalizando no caso, né? Mas assim, como a grande maioria que está em posições de negociação com o sindicato ou operação de folha estão em posições mais operacionais ou que não têm, às vezes, uma voz, é diferente de uma indústria que a gente sabe o quanto que um gestor, né, ainda mais na área de metalurgia, né? Esse sindicato eu já tive que lidar com eles, é super difícil, né? Um dos mais fortes no Brasil. Então, geralmente, são pessoas que não têm ou expertise ou aquela visão de que eu preciso ser um RH estratégico. É aquela pessoa que só executa, é isso que eu estou querendo dizer, só opera. E aí não tem essa visão, eu vou levar essa proposta ou eu vou ter essa ousadia, essa coragem de ir lá e me expor para dar essa ideia, mesmo que de imediato seja esquisita, né, aos ouvidos dos demais, mas porque eu sei o que eu estou falando, eu sei que isso vai gerar um retorno lá na frente. Então, você tem que trabalhar com certa estratégia. Eu sempre falo isso. É buscar stakeholder, é buscar parceiro, né, estratégico mesmo, que vai te apoiar em relação a essas ideias. Então, isso tudo é uma coisa que eu vejo o Brasil, né, de maneira geral, dando um passo agora um pouco mais
em relação ao RH um pouco mais estratégico, né? Isso demorou por muito tempo. Mas o que eu vejo também em relação, né, voltando ao tema feminino, né? Geralmente, né, a gente tem essa dificuldade, enquanto mulher, de se posicionar. E eu, Karina, tá? Tô falando agora experiência pessoal, quantas vezes eu não estive em mesas em que eu era uma ou mais uma outra mulher. A mulher, ela historicamente, né, porque a gente sabe que culturalmente a gente foi calada, né, a gente não tinha nem direito a voto, a se posicionar numa mesa de jantar, né? Historicamente, mulheres não podiam dar opiniões, né, em nenhuma conversa. Então, eu vejo que isso é um passo que acontece, né, e que muitas dessas histórias de executivas, como esse exemplo da Sandberg, enfim, de várias líderes executivas que falam quanto que elas sofreram, né, para se posicionar numa mesa masculina. Né? Então, eu comecei a minha carreira na área de liderança, eu tinha 25 anos, né? Eu estava em Macaé, eu estava no mercado offshore, o meu público era somente eu dentro de... Eu era coordenadora, porque RH para que ter gerente, né? Então, assim, pega ali a menina ali do RH, coloca ela para liderar, eu reportava direto para o diretor-geral aqui no Brasil, era uma empresa americana, e eu era massacrada, assim. Naquela época, eu era muito jovem, então eu não tinha ainda mecanismos. A gente estava brincando aqui, né, de altura, né, gente? Mas eu tenho 1,58, sou magrinha, tenho essa voz, assim, que todo mundo fala, eu canto da sereia, fala calminho, né? Então, assim, eu tenho ainda esse estigma físico, né? E mais infantilizado naquela época, né? Hoje em dia... 40 anos, acho que já está mais difícil eu passar, né? Com essa imagem. Mas, naquela época, eu sofri muito. Eu sofri assédio, né? Eu lembro que eu tinha que lidar com 6 sindicatos na época. Eu sofri assédio sexual na hora de ter que negociar, né, com o sindicato. Ah, tá bom, se a gente for jantar. E era natural esse tipo de situação. E num ambiente muito masculino. Então, quando a gente fala aqui, né, do tema do feminino no mercado de trabalho, a gente ainda tem que ultrapassar tantas barreiras, sabe? Tem a questão que a gente trouxe muito aqui da lei, né, em relação à gestação. Mas eu estava conversando recentemente com mulheres líderes e que não quiseram ter filhos e que são, inclusive, massacradas por esse posicionamento. Né? Então, assim, tem tanto preconceito, tem tantas coisas veladas nessa dificuldade da entrada da mulher no mercado de trabalho. Né? A gente estava falando aqui do RH se posicionar, mas eu acho que, historicamente, é tão difícil você ganhar esse espaço, né? Que realmente você tem que ter apoio, você tem que pensar estrategicamente de como que você vai correr, né, para poder conquistar realmente uma reputação dentro da sua carreira para que você possa crescer. Porque muitas vezes a gente está falando de qualificação, a gente está falando de uma série de coisas, mas, infelizmente, o mercado corporativo muitas vezes é influência. Né? Sim. O quanto que você faz o seu marketing pessoal, né, para você crescer. A gente fala muito isso para jovens, o quanto que é importante. Então, tem a entrada, que a gente precisa aumentar a entrada significativa de mulheres. Assim, é inadmissível no Brasil quase 50% das mulheres não trabalharem. Isso é fato. E dentro dessas mulheres que estão no mercado, estarem em posição de liderança já é outra questão também. Né? Então, educação, influência, esse pensamento estratégico, se posicionar. Como é que você faz isso? Não tem uma escola que ensina isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você, Karina. Adorei o que você falou, foi todo sentido. Eu jamais conseguiria fazer uma abordagem como essa tua. Eu acho que tem que ser mulher para fazer essa abordagem. A gente não consegue. Eu trouxe minha vulnerabilidade, minha história também, né? Do tipo, gente, olha, é isso. Mas olha só, você como RH, a líder do RH, fazer uma campanha para contratação de mais mulheres, você acha que é algo que tornaria efetiva a entrada ou tornaria
criaria um problema adicional? Nossa, essa é uma pergunta muito importante, né? E bem interessante. Obrigada. Que bom, é uma pergunta idiota. Porque, assim, não, e inclusive um debate muito importante, porque aí a gente volta na questão das cotas em geral, né? E aí você também tem muito embasamento para isso. O que eu vejo? Eu vejo que quando ele é imposto, tá? Não é o caso, né, da nossa empresa, depois eu conto um pouquinho o que a gente está fazendo. Eu sou a favor de, inicialmente, você ter um target, né, e eu sou da época também, já passei em muitos mercados que eram muito masculinos. Citei aqui o offshore, passei por mineração, né, que é também um percentual muito baixo, né, de mulheres, e tem vários programas em que tinha lá a meta, assim, tinha o Women in Mining, né? E que era uma meta para várias empresas de mineração, com percentuais target de número de mulheres, não só nos mercados, mas também em posições de liderança. Quando você tem esse tipo de meta, né? de pressão, de que tem que ter, eu acho positivo no início, porque você força as pessoas a abrirem a mente, mas, infelizmente, as pessoas que são mais resistentes a esse tipo de espaço, não seja da mulher, vai levar para um lado negativo. Quantas vezes eu já não ouvi terceiros, nunca para mim, até porque nunca trabalhei, eu nunca fui promovida ou entrei numa empresa por conta de nenhum programa. Mas eu fico imaginando, e eu já conversei com mulheres da área de operação, por exemplo, ouvirem piadas, né, comentários de homens. Você está aqui só por causa do tal do programa. Você só foi promovida porque a gente precisa ter mais mulheres aqui na liderança. Então, o quanto que isso prejudica também, eu estou falando o quanto que isso é importante para quebrar esse primeiro viés, mas você cria outro. Porque aí você cria o viés também de que a mulher, então, ela não tem competência para estar ali e que ela só está ali por conta de uma cota que precisa ter. Mas você sabe que eu acho que aí talvez possa ser uma barreira que, assim, ela vai acontecer e vai ser quase aquela força quando você diz assim, cara, você tá 20 anos sem estudar, você fala, vou voltar para a escola. Aí vai acontecer muita coisa do teu cérebro. Não faz isso. A pessoa não faz isso, desiste, não sei o que, até o dia que você rompe essa barreira. O cinto de segurança é mais ou menos parecido. Não faz sentido meu filho hoje entrar no carro sem um cinto. Tipo, ele fica inseguro. Ele fala, não posso andar no carro sem... Eu não ando sem cinto. Porque ao longo desse tempo, um dia colocaram uma multa e disseram, se você for pego dirigindo sem cinto, você vai ser multado. Então eu era um inconsciente. Alguém quis trazer consciência para mim, fazer o meu bolso doer. E à medida em que você vai caminhando, um processo de conscientização, você fala, cara, se você bater um carro a 60 km por hora, você tá morto, cara. Né? Dependendo de como bater, 60, besteira. Mas por quê? Porque você tá solto ali dentro, né? Eu olho para esse lado e vejo isso como necessário. Sim. Sabe? Porque se a gente não tomar algumas providências um pouco mais duras e lidar com isso e punir o preconceituoso, porque... Eu gosto de estudar algumas coisas de história. Assim, o James Webb, o telescópio que eles lançaram agora, né? Estão capturando imagens lindas. Cara, ele está descobrindo umas coisas muito doidas. Mas o que foi produzido já de conteúdo da astronomia tem muita mulher e a gente não sabe. Antigamente você tinha as mulheres que eram os computadores da astronomia, porque se apontava o telescópio e se tinha muita gente, elas estudavam física, elas ficavam fazendo cálculo o tempo inteiro para descobrir lá Plutão um dia, né? Então você fala assim, cara, eu acho que está faltando um trabalho publicitário melhor. E agora eu vou trazer para mim que eu preciso arrumar, eu preciso continuar mantendo o sustento lá de casa. Mas é sério, o dia que você... A cota, eu acho que ela é necessária. Sim. Ela precisa romper a barreira. Mas quando cara, no meu time tem mulheres. E eu vejo, e como que é? Cara, eu preciso levar meu filho no médico. Cara, precisa trazer atestado médico? Cara, temos um acordo. A gente tem um plano de produtividade, de vendas. Vai embora. Vai lá, eu te ajudo. Até a gente se propõe a ajudar, dar condição para isso, porque, cara, são muito ponta firme. Estamos juntos na missão, entende? Então, isso faz parte. E aí, quando você participa dessas coisas em casa, eu tô dizendo, eu tenho filhos e gosto disso. Eu não ajudo minha mulher, eu cuido dos moleques igual ela. Óbvio que ela passa mais tempo, mas quando você entende essa dinâmica, pô, fica doente é duro pra caramba, né? Pode ser pai ou mãe agora. Você fica ali, pô... Aí eu fico imaginando, cara, ela trabalha comigo e hoje ela tá cuidando da criança. Doente. Não dá, cara. A criança quer colo, meu. A criança quer carinho.
E depois eu quero essa pessoa sadia para trabalhar comigo, para entrar numa negociação com um sorriso no rosto e não para baixo. Então, são coisas que vão somando, assim. Eu acho que é uma consequência. O que eu quis dizer assim, esse viés ele pode acontecer, né? Sim. A gente tira, desconstrói um, né? E traz outro, mas é uma questão de tempo, porque aí agora eu acho que o que a gente precisa é também, infelizmente, trazer resultados, provar, como a gente trouxe aqui, né? Eu trouxe o quanto que hoje a gente vê que líderes executivas, né? Executivas nas empresas trazem maior rentabilidade. A gente já está conseguindo espaço para trazer resultado tangível para quebrar esse viés. Só concluir assim, Concordo. de forma alguma eu estou dizendo que não dá. Tem que ter leis como essa, né? Eu só acho que o caminho é difícil, né? Assim, poxa, ainda tem que se provar, porque esse tipo de piada você vai ouvir, né? Mas lá na Rede Point, eu fiquei de comentar lá na nossa empresa, né? A nossa empresa... Quantos funcionários? São 200 funcionários. Quantas mulheres lá? Hoje a gente tem 29% de mulheres no time executivo, né, de liderança, e, coincidentemente, também ali bem próximo, 30% no staff. É de tecnologia, né? Tecnologia não tem mulher, cara. Não tem. Tá eu ia comentar isso. Mais assim, tecnologia, você pensaria, tirou o trabalho bruto. Vamos pensar que assim, o que impediria a mulher ali tem que carregar um saco de cimento. Pô, então... Mas aí você vai para um lugar que é muita tecnologia e muito uso intelectual e você está com o número baixo. Como é que resolve isso? Então, aí o que a gente está fazendo? Concluindo, e 70% dos estagiários hoje são mulheres. A gente já virou agora a chave. Então, é muito difícil, né? A gente trabalha num ambiente que é na área financeira, né? Que também é um mercado muito masculino. 1/3 da empresa também é a área financeira com tecnologia. A gente oferece serviços, né, de gestão de risco. Então, é totalmente com base em capital humano, em conhecimento. Então, é uma empresa global. Então, eu tenho várias entraves. Eu não consigo trazer uma pessoa para um cargo muito sênior, de uma área que a pessoa precisa ter tal conhecimento, e é muito difícil achar mulheres. Então, o que a gente pensou? A gente precisa formar mulheres para esse mercado. Então, hoje a gente tem um programa de estágio que praticamente 100%, eu não diria 100%, né? Mas 98% dos estagiários a gente aproveita, né? Porque é uma empresa jovem. E a gente hoje, por exemplo, a nossa mesa de traders, todos eles foram estagiários. A gente está conseguindo formar, né? A gente já tem... É uma startup, mas já tem 8 anos de projeto. Então, a gente está conseguindo formar as pessoas com esse conhecimento. Então, eu conversei muito com o nosso executivo, né, que é americano, enfim, né, ele também tem essa preocupação, né, de ESG, e ele conseguiu entender, porque ele não sabia como é que funcionava esse programa de estágio no Brasil. Né, porque lá fora, geralmente é estágio de férias, não tem essa continuidade. Então, aos poucos, né, eu fui trazendo muitos dados, dei esse exemplo, olha, hoje a nossa mesa de traders, todos eles eram estagiários. Ele, opa, peraí. Né? Então, essa é a porta de entrada. Né? Então, a gente conseguiu fazer do nosso programa de estágio, e aí no início, é claro que a gente ouviu o gestor, mas por que tem que ser mulher? Não, tem que ser... Todas as admissões desse ano, né, a gente colocou para os gestores que tinha que ser uma mulher. Por quê? Porque estagiário eu não vou ter o mesmo pré-requisito e eu consigo ser muito mais flexível do que um cargo em que a gente tem que ter tal experiência, né, e tudo mais. A gente está cada vez mais flexibilizando alguns requisitos. A gente tem um problema muito sério que é o idioma. As pessoas precisam ter o inglês fluente, né, porque todas as reuniões, relatórios, comunicação interna, documento, tudo em inglês, né? A reunião mensal com o presidente, falar dos resultados, é em inglês. Então, a pessoa até não consegue acompanhar. E aí, o que a gente fez? A gente foi para o programa de estágio, que hoje a gente já conseguiu quebrar, e agora o percentual até vai aumentar no final do ano, né, com algumas efetivações. Então, hoje é 70% mulher e 30% só homens, né, de um time de 20, em torno de 20 estagiários. E a ideia é que isso vá também cada vez mais trazendo
é para as áreas mais técnicas. As áreas que não têm tanta exigência, a gente acaba trazendo bastante. Eu brinco que a minha diversidade dentro da minha equipe foi ter trazido um homem, porque geralmente RH só tem mulher, né? Então tem que ter alguma diversidade também. E a gente também iniciou um programa de jovem aprendiz, principalmente para quebrar essa questão do conhecimento técnico, porque até então era aquele perfil de jovem que vem da USP, que vem de tal faculdade, que fez o intercâmbio, e a gente sabe o quanto que isso também no Brasil é muito restritivo. A gente está praticamente falando de 5% da população. Né? Então, e a quantidade de negros, de mulheres, né? de pessoas do público LGBTQI+, né? Cada vez mais aumenta. Aumentando a sigla. Então, essa diversidade, a gente já tem a diversidade cultural, né? A gente tem pessoas de 8 países representando, né, lá na empresa. Então, como é que a gente aumenta essa diversidade de maneira geral? Então, para o público feminino, essas são as iniciativas que a gente fez, e as vagas de jovem aprendiz também foi uma exigência, só mulher, né, de preferência de origem aí de vulnerabilidade social, né, que a gente pudesse também dar a oportunidade. Dentro do programa tem o incentivo a idioma, para a pessoa também não só ter aulas, a intensidade da quantidade de aulas é maior do que para funcionários, para esse programa, porque a gente sabe que se a gente for colocar esses pré-requisitos, a gente não vai trazer. Agora, né, um outro aspecto também que está facilitando muito, Emerson, a quantidade de mulheres, é a questão do teletrabalho. O Reinaldo nos ajudou muito nisso. A nossa empresa, como eu falei no início, ela não exige ali há tantos dias, a terça e quinta você precisa ir para o escritório, de acordo com as necessidades. A gente tem pessoas que em determinadas atividades não tem essa exigência, está em full teletrabalho. Então, isso, agora, na área de tecnologia, a gente está conseguindo trazer mais mulheres, né? Porque as pessoas já têm uma característica também da área de tecnologia de não querer sempre, né? Não querem voltar de jeito nenhum, mas eu tenho um caso agora recente. Essa semana a gente contratou uma mulher que acabou de ter filho, estava fora do mercado, né? Não estava conseguindo conciliar, né? O bebê em casa, você tem aí um filho de 1 ano. O teletrabalho ele também está quebrando bastante essa barreira para a mulher que tem também, né, essas demandas. É um bom veículo de absorção de mão de obra. Interessante. Então, são algumas iniciativas, ainda não são tão expressivas, eu sei disso, né? Eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada, mas para o nosso... né, para a nossa população, para a nossa comunidade, né, 200 funcionários, a gente já ter esse impacto, né, e ter esse percentual, praticamente a gente virou a mesa, né, eu cheguei lá, era praticamente também 30, 70 para estagiários, para público feminino na liderança era muito menos, era em torno de 10%. E você vê que ela fez de um jeito que não causa aquele problema que eu estava suscitando na pergunta, né? De você forçar a entrada de alguém num grupo eminentemente masculinizado e ela está lá só por causa da cota. Quando você entra pelo estágio ou pelo menor aprendiz, a pessoa tem um período de adaptação e se formando. E as pessoas também absorverem bem a presença dela, né? Coisa do ser humano, né? E sabe uma coisa interessante que está acontecendo também? Um movimento natural, que é aí que eu acho que a gente consegue conectar ao objetivo principal. Vários gestores, né? Porque a gente tem lá uma área de sales, né? de contato com os clientes, então é uma área muito técnica. São profissionais que vêm do agronegócio, que é também um mercado. Sim. Eu tenho vários elementos que são muito masculinos dentro do meu negócio. Então, só tinha homens nesse mercado. Era muito difícil, é difícil ainda você encontrar muitas mulheres. E aí a gente começou, vamos colocar então que cada mesa... precisa, né, a gente fala lá, desk, né? Então, cada mesa precisa ter uma mulher. Isso não foi impositivo, foi conversado, vamos lançar esse desafio, porque o pessoal é super competitivo, né, na área financeira. Então, eu lancei como um desafio, vamos ver se a gente consegue. E, naturalmente, os próprios gestores começaram uns
a falarem com o outro, eu já tenho 2, hein? Olha, eu já tenho 3, tá? Poxa, só falta você. Nossa, eu preciso, hein? Porque olha que interessante, tá dando super certo. Nossa, olha como é que isso está gerando resultado. É legal porque, olha, tá também equilibrando aqui a equipe, a gente gosta porque dá uma maneirada no pessoal, né? Aí tem todos também essa parte mais que eu acho meio machista, tá? Mas são comentários independentes de quais são, mas que eu acho que é orgânico esse tipo de pensamento que vai surgindo, o quanto que é importante a presença feminina nas equipes. Então, eu estou muito feliz assim, com o resultado que a gente está obtendo, o quanto que a gente está realmente, aos poucos, se preocupando com isso. A gente sabe que no nosso mercado, recentemente, até teve um impacto aí, um zoom, preconceituoso com um dos nossos concorrentes, aí, não concorrente direto, não, de forma alguma, mas na área financeira, não preciso citar nomes, de uma foto que saiu uma vez no LinkedIn e que só tinha homens brancos, e, enfim. Então, a gente está tomando muito cuidado com esse tipo de questão, de como que a gente se mostra, das fotos que a gente coloca. Poxa, é importante a gente mostrar que a gente tem um time diverso, é importante a gente se preocupar e dialogar internamente em relação a isso. Então, tudo é uma questão da gente, de novo, marketing, né? Eu acho que a gente não só falar por falar ou querer mostrar, tem que ser orgânico. Eu acredito nisso. E você sabe que as mídias sociais fazem isso muito bem hoje, né? O que cola... O que cola, eu sou da década de 80, vazio, falou, né? O que cola é década de 80. Mas assim, o que pega, o que entra nos trending topics, é aquilo que o povo realmente quer. Então não adianta você falar, quero fazer essa foto para bombar. Não, cara, só vai se a galera olhar, encontrar os parâmetros que... Então não pode ser fake. As pessoas são assim, né? Lembra o Galvão Bueno narrando a luta do UFC depois que a luta tinha acabado e não sei o quê? Cara, aquilo não é natural. Você fez a luta já aconteceu. Errou. O público cai matando. O público cancela pra caramba também. Isso tá uma coisa muito difícil hoje de se lidar, porque às vezes você tem uma opinião dentro de uma discussão e essa opinião pode gerar um cancelamento, as pessoas têm medo disso, então elas não se posicionam também às vezes com determinadas coisas. E uma coisa acho que vai incentivando também às vezes esconder esse assunto. Sabe? Esses assuntos, lidar com isso. Sair da mediana não é fácil, eu acho, sabe? Porque a criatividade está no desvio padrão. O que os caras de remuneração fazem com o desvio padrão? Eles falam assim, tira o desvio padrão. Mas o design, ele fala, como é que a gente descobre um negócio novo? Não é no meio, não é me dar a mediana, é me dar os negócios. Me dá esse negócio que você arrancou fora, que eu quero estudar esse aí, Eu quero quem está fora do miolo, porque é de lá que brotam as coisas, né? Eu espero que isso aqui, esse movimento, contribua bastante para isso, porque as mulheres, elas são fantásticas no mercado de trabalho. Eu não tenho nada o que reclamar. Só tenho que dizer, tem mais mulher na carreira do que homem. Cara, e é isso, a gente tem que colocar mais mulheres na liderança ali também. Sabe? Agora, você sabe que tem uma coisa que me chamou a atenção nessa legislação, que é um pouco do que você estava ensaiando falar aí, que é essa forçada de barra e essa ideia de cancelar. As pessoas têm pouca paciência com o diferente, né? Tem pouca paciência com o diferente. Tem causado problemas de saúde ocupacional. Não saúde osteomuscular mais, é saúde mental, né? Você é psicólogo, você sabe o que eu estou falando. E a lei se preocupou com isso também. Então, para você que está aí ouvindo a gente... Agora, a CIPA, obrigatoriamente, ela se chama Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Sim. Cara. Ela mudou o nome. Agora, a CIPA tem a obrigação de, todo ano, capacitar as pessoas para essa preocupação. Eu tenho recebido demandas de clientes que me pedem para fazer treinamento nas empresas, né? Por causa desse viés de professor, fica mais fácil para a gente. E a gente tem treinado pessoas na CIPAT, na Semana de Prevenção de Acidente. A gente vai dar uma palestra de 1 hora e meia, aí o sujeito assina uma lista de presença, ele recebe um certificado. Eu falo para eles no final, vocês assinaram uma lista de presença, sabe para quê? Para que também você seja responsabilizado. A gente não vem aqui só para falar, olha, você pode ser vítima de assédio, você também pode ser um agente de assédio, né? Sim. Então, a CIPA agora, a lei impôs, mudou o nome da CIPA.
Então as empresas precisam se preparar para isso, né? Tem muito mais gente morrendo aí tirando a própria vida, setembro amarelo, viu? Do que às vezes com um problema de coração, diabetes, cara. Você vê? Então isso aqui tá muito sério. Tá muito sério. Tem muito mais disso do que acidente de empresa hoje, cara. Intolerância, né? Nossa, e aí a gente teria que... Aí a gente ia começar aqui um novo quinto dia útil aqui para falar só sobre esse tema, porque é impressionante como que a gente estava semana passada na nossa empresa num programa de liderança, discutindo sobre o papel do líder, né? E principalmente o que eu vejo é uma mudança significativa às novas gerações. Né? Então, quando a gente fala assim, que isso, qual o problema de eu falar tal coisa para uma pessoa? Né? Ela é muito sensível. Isso na minha época não era assédio. Né? Eu escuto ainda isso daquele old school, né? Daquela liderança. E o que eu acho, as leis, elas precisam acompanhar as mudanças, não só do mercado de trabalho, mas principalmente as mudanças geracionais. Então, assim, eu entendo que a lei fale muito sobre a questão da mulher como mãe, né? Como tentando protegê-la em relação à licença maternidade e tudo mais, mas o que tem de mulheres que falam, eu não quero ter filhos. E assim, e por que numa entrevista ainda lá o gestor, né, a gestora, porque mulheres também têm esse preconceito. Como é que elas, né, essas pessoas trazem esse viés de se eu tenho filhos é um problema e se eu não tenho filhos também é um problema, porque aí não se faz esse tipo de pergunta em entrevista, não se questiona isso com funcionário. A gente estava falando aqui de produtividade, assim, performance. Independente desses fatores, se é homem, se é mulher, se é mãe, se não é, o que é importante na sua empresa? Eu acho que a gente precisa tentar acompanhar um pouco, porque essa geração vem com essa consciência maior. Né? Então, a gente entender, acompanhar e tentar ir se adaptando, porque essa lei eu acho muito importante, mas ainda é atrasada para tudo que a gente falou aqui, que a gente precisa avançar também. Né? Tem muito chão. A lei sempre é atrasada. Esse é um detalhe. Isso é fato. Ela precisa Ela primeiro tenta regular o que já acontece. Né? Ela regula, ela é jornal impresso. É sempre notícia de ontem. Então, está fadado ao fracasso. Por isso que eu aposto na ideia das negociações coletivas. Né? Você aposta aqui no RH, que também precisa olhar para frente, discutir. As empresas, né? Saindo desse lugar, não é porque eu sou da área, mas eu acho que as empresas precisam tomar à frente iniciativas também, que às vezes nas negociações elas vão ter apoio, eu concordo 100% com o que você disse, mas também ir além. Né? Às vezes fica ali naquele feijão com arroz, é o que está na lei, é o que está no acordo, mas vamos inovar, vamos trazer programas que possam também ir lá, né, trazer disrupções e coisas novas, porque são os nossos comportamentos dentro das organizações que vão, como você disse, ditar as leis depois. Doida, né? Tá aqui um advogado para dizer agora, vamos inovar, o que você quer fazer? Cara, cada um quer ganha o que quiser. Vai lá, pergunta lá pro jurídico lá que eu acho. O jurídico fala assim, você tá louco, bicho. Fazer um negócio desse aí é tua conta em risco. Você quer? Aí o cara fala... Você falou tudo. Acho que nosso tempo tá indo pro fim também, mas eu queria só lembrar assim, nós trabalhamos lá na outra ponta, tem um negócio chamado justiça. Sim. Que ela ainda trabalha com a ideia old school. Ela não atualiza com tranquilidade, com facilidade. Então, ela sempre vai ver com desconfiança esses processos inovadores. É uma característica da justiça. Ela nasceu para isso mesmo, para duvidar. Mas essa bagunça é boa. Eu recebi um e-mail agora recente de uma consultoria e falando assim, o dia do chinelo. Tem o dia do chinelo, agora o cara pode ir de chinelo no trabalho, né? Estão colocando isso como um benefício. Eu falei, por que benefício, mano? Benefício é dinheiro no meu bolso, né? Não, mas esse tipo de coisa que a gente está brincando aqui agora... Mas eu acho que tá aí o caminho do campeão. Ó, o Uber chegou no Brasil, certo? Se alguém chegasse e dizer, vamos criar um jeito de transportar, que o cara não precisa comprar um ponto de táxi, não sei o quê. Você tá louco, mano? Como você vai fazer? Acabou, morreria o projeto na discussão da mesa do boteco. Mas como é que ele veio? Ele vem de fora,
ele é um aplicativo de caronas, teoricamente, você para pensar, você paga por ela, aí vem todo um negócio em cima, mas ele já tinha tomado forma, e você fala assim, agora lá, se os legisladores não tomarem, bloquearem esse tipo de coisa, a gente vai cancelar os casos. Não, deixa o Uber aí, vamos dar um jeito. Veio da onde? Veio lá do cantinho. Eu acho que a coragem tá. E cada episódio desse programa com todo tipo de gente, já veio palhaço aqui, já veio gente de tudo que é tipo aqui, porque eu falo assim, se apoie no pensamento de gente que tá fora do nosso ambiente. Por quê? Porque se alguma vez você enxergar alguma coisa que é disruptiva e vai trazer rentabilidade pro negócio, eu tenho certeza que tem gente que compra. O dono da empresa, se olhar para isso, e ele for um cara um pouco para frente, ele fala, cara, bora, tô contigo nessa aí, vamos lá. Vamos trazer mais negócio, vamos ampliar, vamos desenvolver a sociedade, sei lá qual é o que você quer ali. Então, assim, é coragem. É coragem, assim, uma das coisas para conseguir falar assim, se der pau, a bucha é sua, a bucha é minha. Tem que comprar, pô. É duro, né? Mas é. Mas você é um cara que encoraja ou você é um cara que pé no chão, Reinaldo? Tem um meio termo. Eu sou o que encoraja, morrendo de medo. É aquele assim, não, manda. Não, a gente teve várias discussões. Tivemos várias discussões sobre o teletrabalho, né? E o Reinaldo, ele apoia, assim. Mas eu acho que é natural de qualquer papel consultivo. Vou até defender aqui. Você dá o seu parecer e, assim, eu acho que... Por isso que eu trago de novo, né? Eu acho que as conversas dentro das organizações, elas precisam estar... à frente do que está a lei, do que está... Né, para quê? Para entender e interpretar o que aquele negócio precisa, como que, então, em um negócio que ele é mais, trazendo para o tema, né, machista, como é que eu vou trazer, então, a entrada de mulheres? Se é um mercado que é mais... A adaptação, né, de qualquer tema que a gente for falar aqui, ela precisa acompanhar, né, ali sempre a necessidade do comportamento humano, olhando para as pessoas, mas a necessidade do negócio também, porque senão você não vai avante, né? Você não consegue avançar. Consegue pagar a conta, né? Sim. Tem que pagar a conta ali, ser né? sustentável, né? Karina, que honra ter você aqui. Obrigada. Foi um prazer mesmo. Reinaldo também. Pô, o Reinaldo é um cara que... Falei pra você, enciclopédia, o cara ali. Aí a gente bota ele nessa saia justa de vez em quando. Hoje eu vim ouvir. Não, o Reinaldo, coitado, eu sei que ele gosta muito de falar. Eu gosto também muito de falar. Acho que ficou um equilíbrio aqui, né? A gente tentou aqui equilibrar, porque se deixar, a gente chama aqui, né? Algum drink, hoje né, sexta-feira, né? Happy hour, né? Já podia ser um bate-papo. A última vez que eu vim tinha pão de queijo. Tá uma delícia. Pô, ele cobrou. Acho que é porque eu demorei muito da outra vez, não veio o pão de queijo. Olha, pô, o Reinaldo esqueceu disso, hein? cara. Você vê como que é a experiência, velho. É a experiência do experiência, cliente. cara. A experiência do cliente, a hora da verdade. E hoje tem uma mosca sentando no centro. Próxima vez, então, vou vir aqui com a maior alegria, assim, agradeço ao convite do Reinaldo, prazer conhecer você, Emerson, e muito bom, né? Eu fico muito feliz que a gente esteja falando para empresas, eu sei que o público de vocês também tem muito RH, então, que a gente possa realmente refletir sobre essas iniciativas e como que a gente vai desdobrar isso dentro das organizações. Fato. A gente precisa ter também nessas discussões mulheres, né? Para trazer também essa visão empática, né? É o olhar do outro. Você que está ouvindo esse episódio então e quer ouvir mais episódios que nós falamos sobre esse tema, tem vários. Assim, se você colocar até no YouTube lá, Quinto Dia Útil Mulheres, tem vários episódios que a gente trata do tema, é bem legal. Depois eu convido você a fazer essa trilha também lá com a gente. Muito obrigado. Reinaldo, quer falar mais? Não, vocês estavam falando, só para encerrar, né? Estava falando sobre o risco das posturas, né? Uma postura inovadora carrega consigo um risco, né? Eu me lembro de um autor de Harvard, um cara chamado... Eu sempre confundo ele com o ator Adam Sandler, mas ele não é o Adam Sandler. É o... Poxa vida. Fico devendo o nome dele. Mas ele fala sobre justiça. É o Sandel. Sandel. E ele fala sobre justiça e ele fala sobre aquela história do tragic choices, né? Você tem que fazer escolhas trágicas. Se você está descendo com um caminhão desgovernado, sem freios... Se você descer reto, você vai matar 5 crianças, mas se você virar à direita, você vai matar 2 idosos.
Você tem que tomar uma decisão. Se você não fizer nada, morrerão 5 crianças. Mas se você assumir o controle, você vai matar 2 idosos. O que é melhor você fazer? São escolhas difíceis que nós temos que fazer. Então, às vezes, a gente tem que empregar mais mulheres como se fosse uma cota. Essa é uma escolha difícil que a gente tem que fazer. Nós temos que colocar isso na nossa mesa. O gestor de RH, como advogado, qualquer profissão que você se dedique a fazer, você tem que assumir riscos, né? Então, eu sempre tenho assim, a Karina acabou falando aqui sobre o papel do advogado, do consultor, né? E você, como sendo alguém do RH, você precisa entender aquele negócio como sendo o seu negócio. Eu sempre falo para o cliente, olha, se às vezes o cliente não toma decisão, você fala, se ele joga elementos para ele tomar a decisão, mas ele não toma a decisão. Ele fica esperando de você uma resposta. Eu falo assim, ó, se eu fosse o dono da sua empresa, eu faria assim, é o máximo que eu posso fazer. Eu não vou dizer para você, faça isso. Porque não é você decidindo, sou eu decidindo. E eu não tenho 100% dos elementos, né? Então você precisa adotar posturas assim inovadoras. Você falou do Uber. Eu lembraria que todas as empresas de tecnologia nasceram nesse processo de rompimento com o tradicional, com o básico, com o seguro, né? Então você precisa fazer certas coisas. O importante é você ter informações. E a informação, você não está na sua mesa como um prato para você comer, você tem que buscar. É o que vocês fazem aqui na carreira, gerando informações, conteúdo para a pessoa poder absorver e tomar decisão. A decisão é sempre tua, mas não deixe de tomar a decisão, senão você vai se acovardar. E às vezes você olha para trás, passa 10, 12, 15 anos e fala, poxa, se eu tivesse tomado aquela decisão que eu pensei há 10, 12 anos, eu estaria recebendo esse prêmio que aquele meu amigo recebeu. Pode crer. E é uma coisa louca que ele fez. Só ele fez aquilo. E deu super certo. E eu tenho certeza que ele fala para os filhos dele, eu fiz um plano que eu trouxe gente de volta, que era competente, mas que estava no mercado sem emprego. Mesmo sendo uma rejeição natural das empresas tradicionais, né? Então, tome a decisão, tome. Mas antes, cerque-se de todas as informações possíveis. Senão, você vai ser só um aventureiro, o cara que vai pular do avião e não saber se está de paraquedas ou não. Só depois eu vou ver isso, né? Perfeito. Não dá, beleza? Muito bom. Se você não tem um advogado desse aqui na tua empresa, ó, se a tua empresa tem um advogado desse, um jurídico desse aqui, ó, vocês vão muito mais... Bota o cara de coragem, falando, bora, se eu fosse o dono, bora. É isso. Você tem que fazer, né? Porque hoje não dá mais para você ficar refletindo muito sobre muitas coisas. Tem que ter informações e tomar decisão. E tem que ter posicionamento, né? Coragem de ir lá e se posicionar. É isso. Né? Muito doido. Muito bom. Muito obrigado. Valeu. Foi uma honra ter vocês. Até o próximo Até a episódio, próxima. hein? Aqui, ó. Tchau, no do meio.